Para terminar a aula, eu quero aqui fazer um passo a passo com vocês em um problema de pesquisa, hipóteses e variáveis, para que vocês vejam como isso funciona na hora de se apresentar esses elementos em um projeto de pesquisa, ou pelo menos para que vocês estruturem essas ideias, caso o trabalho acadêmico de vocês dispense um projeto de pesquisa, como é o caso aí de um artigo científico ou de um relatório final de uma disciplina. Esse exemplo que eu vou utilizar agora é um exemplo concreto, é um exemplo real de um projeto de pesquisa que foi apresentado para a realização de um doutorado na Universidade de Brasília. Então percebam aí, como eu disse nas aulas anteriores, que essa ideia de um projeto de pesquisa, e que essa estrutura que eu apresento aqui para vocês, elas servem para trabalhos acadêmicos de qualquer nível acadêmico, digamos assim, né? Ou seja, uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado ou um doutorado, e que, como eu já enfatizei nas aulas anteriores, essas ideias elas servem então também para que você redija um artigo científico, para ser publicado numa revista, para ser publicado num livro, por exemplo, como um capítulo de um livro, ou em um relatório ou um trabalho específico aí de uma disciplina. Então, aqui não tem muito como fugir, eu vou ler esses tópicos e depois eu vou explicar item por item para que fique tudo claro para vocês. Então, a primeira coisa é o problema de pesquisa. Lógico que aqui, por uma questão didática, não tem como eu apresentar para vocês a apresentação do tema e a delimitação desse tema. Mas na hora em que eu for ler o problema, eu vou contextualizar isso aqui para que vocês entendam, então, a que esse trabalho se refere. Então, como vocês podem ver aí, o problema de pesquisa é essa frase que está aqui apresentada. Quais itens presentes no conceito de nação na Rússia, surgidos a partir do século XVI, influenciam o comportamento político contemporâneo dos russos? Então aqui eu tenho uma frase que se enquadra em todas aquelas características para a montagem de um projeto de pesquisa. E a principal característica que eu quero aqui destacar é a ideia de uma relação entre variáveis. Então percebam que aqui claramente eu tenho uma coisa que leva a outra. Ou seja, eu tenho aqueles itens que compõem ou que surgiram, né, na ideia de nação na Rússia lá no século XVI, por um lado. Então essa é uma variável. Que itens são esses? Que conceito é esse de nação? Ou que fatores ocorreram lá atrás no século XVI, por um lado. E por outro lado eu tenho uma outra variável, que é o comportamento político contemporâneo dos russos. E aqui nessa frase, então, eu estou montando uma relação entre essas duas ideias. E aqui, como eu disse antes, para contextualizar, a ideia desse trabalho era a de mostrar que hoje, que o comportamento político dos russos hoje é decorrente de determinados elementos que surgiram lá no século XVI. Então percebam que esse problema de pesquisa, ele acaba por sintetizar não só a apresentação do tema, que aí na apresentação foi falado sobre quais são esses itens, né? Ou seja, quais são os elementos que existiam lá naquele momento, no caso, naquele período da história russa. Depois, na delimitação, então, se foi afunilando, se foi fechando esses elementos, para se chegar em alguns que foram, então, analisados com base nesse problema de pesquisa aqui. Então, tenho isso claro, quer dizer, eu tenho aqui uma relação entre variáveis, porque eu tenho aqui um problema que diz respeito a alguns itens, ou alguns aspectos, ou alguns fatos que geram determinado comportamento das pessoas nos dias de hoje.